Que sejam todos bem-vindos a esta edição especial na Escola de Profecia. Iremos dar continuidade acompanhando os eventos da atualidade, mais uma atualização profética para que tenhamos certeza para onde é que o mundo está caminhando. Por favor, compartilhe esta apresentação. Ela é de extrema importância para os dias em que nós estamos vivendo. Iremos examinar aqui uma publicação de uma televisão famosa da Venezuela e veremos também uma publicação da Our Sunday Visitors, que é uma publicação católica em relação a um assunto que tem dividido opiniões nos últimos dias. E terminaremos esta apresentação compartilhando com vocês as 6 coisas que os críticos adventistas não querem reconhecer, mas que são reais. Portanto, vamos convidar aqui a presença do Espírito Santo enquanto abordamos sobre estas questões importantes. Ó Senhor, venha estar conosco agora, nesta segunda-feira, e permitir, Senhor, que a Tua luz seja derramada para a compreensão da verdade presente e que sejamos, Senhor, batizados por Teu Santo Espírito a fim de sairmos e proclamarmos esta verdade aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Apenas deixar uns anúncios rápidos. Dentro em breve iremos iniciar com a nossa série de estudos das profecias. Esta vai ser uma série importante tanto para os adventistas como também e principalmente para os não adventistas. Iremos abordar muitos aspectos aqui da profecia bíblica. Vocês são os nossos convidados especiais. Continuem orando por esta série que será muito, mas muito importante. Muito bem. Enquanto sites de informação, empresas de comunicação estão veiculando o que nós chamaríamos de desinformação bíblica, quando várias vezes aparecem para dizer que o domingo é o dia do Senhor e que guardar o domingo traz benefícios à saúde, vamos resgatar então a Blue Law, uma empresa de televisão conhecida como uma das principais cadeias de televisão da Venezuela, que é a Televen, publicou uma verdade que muitas igrejas, infelizmente, não têm a coragem de publicar. E diante disto, me lembrei daquele verso em que Jesus falou: se eles se calarem, as pedras falarão. Estamos vendo pedras falando uma verdade inegável. Recentemente, essa Televen publicou uma informação com o título: você sabe por que o domingo é um dia de descanso? É interessante que na publicação, a Televen expôs o engano que muitas igrejas estão envolvidas. Neste caso, guardando o domingo, santificando o domingo. Eu fiquei maravilhado. Afinal de contas, é uma televisão pública venezuelana que vem abertamente expor o engano católico, vem abertamente expor o engano em que muitas igrejas, infelizmente, estão a seguir. Queridos, vejam aqui. Sabes por que o domingo é um dia de descanso? Eu vou deixar o link desta matéria e a outra na descrição do vídeo. Vejam aqui, a Televen diz o seguinte: o domingo é geralmente considerado um dia de descanso, porém nem sempre foi assim. Na verdade, foi originalmente considerado o primeiro dia da semana. De acordo com os escritos bíblicos, devemos observar o descanso no 7º dia da semana, assim como Deus fez depois de criar o mundo. No entanto, nos tempos antigos, o sábado era considerado o 7º dia, não o domingo. Uau, interessante. A Televen está dando estudos bíblicos ao povo de Venezuela, abrindo diante deles a palavra de Deus, mostrando os fatos históricos. E eles continuam dizendo: apesar disto, na Roma antiga, o domingo era especialmente amado, chamado Dies Soli, Dia do Sol. Neste dia, os devotos dedicaram-se a adorar a divindade pagã conhecida como Sol Invictus. Bem, esta é uma verdade que a gente não pode negar. É só vasculhar as páginas da história. Vamos continuar. Mais tarde, o imperador romano Constantino, o Grande, uniu as duas tradições durante o seu reinado e, em seguida, Júlio César decretou o referido Dies Soli como um feriado civil obrigatório. Uma televisão pública venezuelana
uma das principais televisões da Venezuela, diz o seguinte: esta mudança foi aprovada 1000 anos mais tarde pela Igreja Católica. E cita aí o Concílio de Trento, que diz: agrada à Igreja de Deus que a celebração religiosa do dia de sábado seja transferida para o dia do Senhor, o domingo. Por esta razão, em quase todos os países com raízes cristãs, trabalho manual, comércio e dança foram proibidos aos domingos. O que os irmãos têm a dizer? Enquanto as igrejas cristãs, enquanto as igrejas evangélicas e protestantes buscam envolver seus membros num grande engano, buscam usar até poderes estatais para impor pela lei civil uma tradição religiosa pagã, uma tradição religiosa da Igreja Romana, uma empresa de comunicação secular vem expor o grande engano. Não é verdade que as pedras estão clamando? Não é verdade que se eles se calarem, se os conhecedores da verdade se calarem, as pedras falarão? Queridos, até quando as tradições? Este é um apelo para si, querido amigo, que ainda está apegado às tradições. Esta empresa de comunicação está abordando uma verdade inquestionável, uma verdade irrefutável. Até quando as tradições? Em Mateus capítulo 15, começando do verso 8 e também o verso 9, Jesus Cristo falou algo importante sobre a tradição. Esse povo honra-me com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando coisas que são mandamentos de homens. Queridos, está cada dia mais claro, mais evidente para o mundo, de que a guarda do domingo não passa de uma tradição de homens. E eu louvo a Deus por esta empresa secular de comunicação, que eu tenho certeza que alcançou milhares de pessoas com a verdade, que o domingo não passa de uma relíquia do paganismo, que o sábado é o verdadeiro dia estabelecido por Deus. E para você, meu amigo, que ainda está apegado a isto, achando que é a melhor coisa a fazer, para você, o líder religioso que busca envolver os seus membros num grande engano, Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, eu quero ler outro texto, em Ezequiel capítulo 22, verso 26. Escutem o que diz o Senhor dos exércitos. 22, verso 26. Ezequiel: seus sacerdotes violaram os meus ensinamentos. Eles têm profanado o que é sagrado. Não fizeram distinção entre o sagrado e o profano. Não ensinam a ninguém sobre o puro e o impuro. Não querem observar os meus dias sagrados. E desta forma eu tenho sido profanado entre eles. Em outras versões, não guardam o sábado. Quebram a minha lei, violam a minha lei e ensinam outros a violar a minha lei. Jesus diz, o Senhor dos exércitos diz: sou profanado no meio deles. Queridos, até quando, como um povo, vamos ficar calados, esperando que as pedras clamem? Ora, enquanto a televisão venezuelana publica esta grande verdade, Roma não para com seu trabalho de engano mundial, buscando restaurar assim a Blue Law, buscando restaurar o domingo como sendo um dia ideal, como sendo um dia maravilhoso para curar os relacionamentos humanos, para curar a mente humana. Ora, vejam aqui. Isto vem do Our Sundays Visitors, uma publicação católica, onde dizem o significado do domingo. Como descanso dado por Deus abre caminho para uma vida com propósito. Bem, o domingo não é o descanso dado por Deus, e a própria empresa Televen expôs isto, que isto não é verdade. Vamos continuar. Eles dizem: eu exortaria fortemente a todos a redescobrir o domingo. Ora, a palavra de Deus não nos convida a redescobrir nenhum domingo. O único mandamento que Deus nos convida a lembrar, a redescobrir é o sábado, o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Portanto, estamos num grande conflito. A palavra de Deus dizendo uma coisa e um poder humano, uma tradição humana dizendo outra coisa. O que você vai seguir, amigo?
Vamos continuar. Eles dizem, não tenham medo de dar o seu tempo a Cristo. A redescoberta deste dia, neste caso domingo, é uma graça que devemos implorar, não apenas para que possamos viver plenamente as exigências da fé, mas também para que possamos responder concretamente aos mais profundos anseios humanos. É assim que trabalha, eu diria, uma falsa religião. Começa primeiro com persuasão, com convites maravilhosos que tocam o coração, mas no final usará a imposição, usará leis civis para impor o errado. Vejam aqui, depois de falar coisas maravilhosas, a Our Sunday Visitors, que é um jornal católico, diz o seguinte: estados e municípios aplicaram leis azuis que garantiram um dia de folga no domingo para empresas não essenciais. Eles dizem que o espírito do sábado era evidente no tráfego mais leve, menos pressa. Domingo teve um ritmo diferente, uma vibe diferente. E eles lamentam. Eles lamentam o abandono da Blue Law. Eles lamentam que a sociedade tenha abandonado a Blue Law, mas convidam a resgatar as leis dominicais. Vejam só. Gradualmente, as leis azuis foram enfraquecidas por uma acumulação de exceções. Então temos que fazer um esforço. Temos que fazer o quê? Um esforço. E isso deve começar com um exame profundo da consciência. Este é um convite para voltar à guarda dominical. Este é o convite para resgatar e restaurar as leis dominicais. Escusado será dizer que devemos cumprir a obrigação dominical da igreja. O nosso país está no meio de um renascimento eucarístico e não podemos deixá-lo passar. Quem diz isto? A Revista Católica. Que na América está havendo um renascimento eucarístico e não devemos deixar passar esta oportunidade de resgatar o quê? No contexto de quê? Da Blue Law, do descanso dominical. Recuperar o domingo é a cura para qualquer crise da meia-idade e o único remédio duradouro para o desespero. Lembre-se de que Jesus disse, o sábado foi feito para nós e foi o nosso Criador que o fez. Ora, não estou entendendo. Está-se falando do sábado ou do domingo? É uma mistura aqui. É uma mistura enganosa da verdade com o erro. Queridos, o sábado não é domingo. O domingo não é sábado. O sábado nunca vai ser domingo. E o domingo nunca vai ser sábado. Em resposta ao declínio moral, em resposta às incertezas econômicas, à agitação social, em resposta às crises de saúde dos últimos dias, o apelo que Roma está fazendo através de sua revista é que se restaure a Blue Law, o descanso obrigatório do domingo. É isto que nós veremos ainda com muito mais intensidade à medida que nos aproximarmos do fim. Eu quero terminar esta apresentação compartilhando com vocês as 6 razões por que os críticos da Igreja Adventista, por que os críticos do remanescente povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus Cristo, por que eles não conseguem reconhecer essas 6 verdades? Acompanhemos, que eu acho muito interessante. Vejam só. Poucas comunidades cristãs suscitam tanta controvérsia como os adventistas do sétimo dia. Desde a sua criação no século XIX, esta igreja tem sido alvo de crítica, incompreensão e até de gozo. Alguns chamam-lhes seita, outros questionam a sua doutrina, mas por trás dos ataques e acusações existe uma realidade que muitos críticos preferem ignorar e que poucos têm coragem de admitir em voz alta. Este vídeo não é uma defesa cega. É uma exposição clara e direta das verdades que incomodam
das convicções que desafiam o pensamento religioso comum e das atitudes que colocam os adventistas sob constante julgamento, não porque estejam erradas, mas precisamente porque se mantêm firmes onde tantos outros se retiram. Agora vamos ao que realmente incomoda os críticos. 1. Fidelidade total à Bíblia. Num cenário em que muitas denominações acabam por depender de tradições humanas ou decisões conciliares, os adventistas do sétimo dia destacam-se pela sua fidelidade intransigente à Bíblia. Esta fidelidade não é teórica, é prática. Ela molda todas as crenças, práticas e até o modo de vida dos seus membros. Eles rejeitam qualquer doutrina que não esteja claramente fundamentada nas Escrituras. Isto inclui a observância do domingo, defendida pela tradição, mas sem uma base bíblica explícita, e também a crença popular de que os mortos estão conscientes no céu ou no inferno. Para os adventistas, o estado dos mortos é de inconsciência, como que adormecidos até a volta de Cristo, uma visão diretamente retirada dos textos como Eclesiastes 9, verso 5 e João 11, verso 11. Outro exemplo é o juízo investigativo, baseado em Daniel 8, 14 e no serviço do santuário descrito no Antigo Testamento. Embora este tema seja frequentemente mal interpretado pelos críticos, ele mostra quão seriamente os adventistas levam a justiça de Deus e a preparação para o retorno de Cristo. Esta postura é perturbadora precisamente porque não se dobra às conveniências culturais ou doutrinárias da maioria. Segundo, perseguição silenciosa. Embora preguem o amor ao próximo e a obediência pacífica a Deus, os adventistas do sétimo dia enfrentam um tipo peculiar de perseguição, não com armas ou prisões, mas com rótulos, desprezo e marginalização teológica. Muitas vezes são chamados de seita apenas por discordarem de doutrinas populares como a imortalidade da alma ou a guarda do domingo. Este desprezo não vem de fora do cristianismo, mas de dentro dele. Muitos líderes e membros de outras igrejas zombam das suas crenças, minimizam os seus argumentos e recusam-se a engajar em diálogos sérios. O fato de manterem um sábado, mesmo em contextos seculares ou hostis, é visto como fanatismo por alguns. Além disso, a sua presença discreta, mas firme nas escolas, hospitais e instituições missionárias é ignorada ou subestimada. O preconceito contra as suas convicções revela uma espécie de desconforto coletivo. O desconforto de ver um grupo que não busca popularidade, mas sim fidelidade. Apesar disso, os adventistas não respondem com os ataques, continuam a pregar com respeito e gentileza, como ensinado em 1ª Carta de Pedro 3, verso 15, suportando calúnias com fé e dignidade. Esta atitude revela o abismo entre o discurso de tolerância de muitos grupos religiosos e a sua real incapacidade de conviver com aqueles que vivem de maneira diferente. 3. Profecias consistentes. Um dos aspectos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, mais irritante para os críticos é a maneira como as profecias interpretadas pelos adventistas se mostraram relevantes ao longo do tempo. Desde o século XIX, anunciaram temas como a união entre a Igreja e o Estado, a imposição de leis religiosas e uma crescente intolerância em relação àqueles que não seguem a maioria.
A mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14 sobre a besta, a sua imagem e a marca é central para a teologia adventista. Embora muitos a considerem radical, está ganhando força diante dos eventos globais que apontam para uma crescente padronização do culto e controle ideológico. Os adventistas não fazem previsões sensacionalistas, mas oferecem uma interpretação bíblica consistente que convida à reflexão. Além disso, a profecia dos 2.300 dias de Daniel 8,14 e o conceito do juízo investigativo iluminam o trabalho atual de Cristo no santuário celestial, um ensinamento que conecta o plano de salvação com a responsabilidade humana. É uma mensagem que não apela ao bom senso, mas que permanece fundamentada biblicamente. Os críticos evitam discutir essas profecias, porque reconhecer essas profecias seria admitir que um movimento que tem sido considerado marginal durante séculos esteve certo o tempo todo. Isso machuca o orgulho teológico de muitos e levanta questões que poucos estão dispostos a enfrentar honestamente. 4. Respeito pela liberdade religiosa. Numa altura em que muitos grupos religiosos ainda tentam impor as suas opiniões através da política, pressão social ou alianças institucionais, os adventistas do 7º dia defendem firmemente a liberdade de consciência. Não só querem liberdade para crer, como também querem que os outros tenham a mesma liberdade, até mesmo para discordar deles. Este princípio remonta ao século XIX, quando os pioneiros adventistas foram encarcerados por se recusarem a trabalhar ao sábado. Em vez de se vitimizarem, criaram iniciativas em defesa da liberdade religiosa, como a Fundação IRL, Associação Internacional da Liberdade Religiosa, que ainda está ativa hoje com as Nações Unidas e outras organizações globais. Em Apocalipse 13, os adventistas veem um aviso contra qualquer sistema que force a adoração ou viole a consciência individual. É por isso que, mesmo quando alertam contra a união entre a Igreja e o Estado, não pregam violência ou intolerância. Eles argumentam que a fé deve sempre ser fruto da escolha livre. Este respeito é raro na cena religiosa atual, e como não impõem a sua fé nem manipulam governos para impor as suas doutrinas, os adventistas tornam-se um exemplo incômodo de que é possível ser firme sem ser autoritário, algo que dissipa os argumentos daqueles que os acusam de fanatismo. 5. Eles não negociam princípios. Enquanto muitas igrejas modernas tentam adaptar-se à cultura para atrair mais crentes, suavizando suas doutrinas, mudando liturgias ou reescrevendo interpretações, os adventistas mantêm-se firmes em princípios bíblicos imutáveis. Esta firmeza torna-os alvo de críticas, mas é também um sinal da sua integridade doutrinária. Doutrinas como o sábado, o batismo por imersão, a alimentação saudável e a mensagem dos 3 anjos não foram alteradas ao longo dos séculos. Mesmo com pressão social, acadêmica ou política, a Igreja recusou-se a diluir as suas convicções. Eles entendem que a verdade bíblica não deve ser moldada de acordo com a aceitação pública. Esta postura distancia-os dos movimentos religiosos que mudam de acordo com a moda ou os ventos da cultura. Em vez disso, permanecem firmes a textos como Hebreus 13:8,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A verdade não envelhece, perdura. Para muitos, isso soa como rigidez, mas na prática é um sinal de que a Igreja prefere desagradar ao mundo do que trair a sua consciência. E isso incomoda as pessoas, especialmente aquelas que cederam à tentação de agradar as massas em vez de obedecer à palavra de Deus. 6. Estrutura doutrinária sólida. O sistema de crenças adventistas é notavelmente bem estruturado. Cada doutrina está ligada à outra, formando uma teologia interconectada e clara. O sábado está ligado à criação e à lei moral. O santuário terrestre aponta para o ministério celestial de Cristo. A morte, como sono, prepara o caminho para a ressurreição final. E tudo converge na volta de Jesus. Não se trata apenas de repetir textos bíblicos isolados, mas de construir uma visão completa das Escrituras, como ensinado em Isaías 28:10, porque mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esta abordagem sistemática evita contradições internas e permite que a mensagem tenha profundidade e unidade. Esta solidez doutrinária dá segurança aos membros e consistência à pregação. Ao contrário de grupos cuja teologia depende de líderes carismáticos ou modas teológicas, os adventistas constroem a sua compreensão com base numa longa pesquisa bíblica, oração e rigorosa comparação entre textos. É precisamente esta firmeza, onde tudo se encaixa e faz sentido bíblico, que incomoda os críticos, porque revela que é possível ter uma fé racional e sólida, baseada nas Escrituras, sem depender da tradição humana ou interpretações subjetivas. O que os críticos não querem admitir sobre os adventistas do sétimo dia não é nenhum segredo místico ou teoria da conspiração. É simplesmente a verdade que existe um povo que ainda leva a Bíblia a sério, que se recusa a negociar princípios, que respeita a liberdade dos outros enquanto mantém firme a sua própria fé e que carrega uma mensagem profética que muitos preferem ignorar porque os confronta. A crítica não os silencia. O escárnio não os enfraquece. A rejeição não os para. Porque a sua convicção não está na aprovação humana, mas na palavra de Deus. Querido amigo, eu não sei quantas inverdades você já ouviu sobre esta igreja, sobre este movimento. Mas de uma coisa eu posso lhe garantir. Enquanto você não se aproximar, enquanto você não ouvir e estudar de perto, tudo não passa de preconceito. Você precisa buscar a verdade por si mesmo e compreender a vontade de Deus para estes últimos dias. Eu convido, amigo, abrace a verdade, deixe de lado a tradição, deixe de lado as inverdades. Pois, de acordo com Jesus, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se você deseja aprender ainda mais sobre a verdade, nós estamos preparando uma série de estudos bíblicos, uma série profética, que vai abrir a mente para compreender o que está por detrás de todo este grande conflito, de toda esta agitação entre a verdade e o erro, entre o sábado e o domingo. Quer você aprender mais? Então, fique por dentro das novidades aqui da Escola de Profecia. Nós vamos encerrar esta apresentação com mais uma oração. Senhor, muito obrigado por ter estado conosco, porque a verdade brilha, a verdade triunfa, mesmo diante do engano. E, Senhor, nós não queremos ser enganados, nós queremos andar na verdade, pois a verdade é Jesus, Jesus que é a verdade, e nós queremos estar com Ele momento a momento. Abençoa-nos, Senhor, cuida de nós.
dá-nos um bom descanso nesta noite e nos traga amanhã a mais um momento, a mais um estudo, a mais uma atualização. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja com todos nós. Nos vemos amanhã para mais um vídeo. Até lá.